Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aí na aula de Prática de Direito Tributário da semana do dia 7 ao dia 11 de setembro de 2020. Né? Nós terminamos na aula passada as prerrogativas da Fazenda Pública e agora, então, a gente vai estudar dentro de Prática de Tributário a famosa execução fiscal. Né? Então, a nossa matéria de estudo, a partir de agora, é a famosa execução fiscal. Né? Esse vai ser o nosso objeto de estudo. Pessoal, e é importante notar que a execução fiscal ela é regida por uma lei própria, que é a Lei 6.830 de 1980. Então, tudo que nós vamos estudar, tudo que a gente vai falar a respeito da execução fiscal, está prevista na Lei 6.830 de 80, não é no Código de Processo Civil, não é no Código de Processo Civil. E, a partir daí, então, algumas peculiaridades, né? A primeira é que se trata de uma lei especial, né? Se trata de uma lei especial. E, em sendo lei especial, lei especial, prepondera sobre a lei geral, né? De modo que existem vários dispositivos dessa lei que estão de forma contrária, né, ao que está previsto, por exemplo, no Código de Processo Civil. Mas, claro, preponderará para fins de execução fiscal e em processo de execução fiscal, a Lei 6.830 de 80, porque é uma lei especial. Então, veja, não importa que o Código de Processo Civil seja de 2015, que ele seja, portanto, uma norma posterior, e ele é realmente uma norma posterior. Contudo, vale aqui o critério da especialidade, pelo qual, então, a norma especial, que é a Lei de Execução Fiscal, 6.830, prepondera sobre a lei geral, prepondera sobre o Código Civil, né, Código de Processo Civil. Então, muita coisa que a gente vai estudar em execução fiscal, sim, ele está diverso, né, não bate aí com o Código de Processo Civil. No entanto, né, preponderará a execução fiscal por conta do critério da especialidade. E a segunda coisa, né, a segunda peculiaridade que a gente precisa estudar inicialmente é que se trata realmente de uma lei já um pouco antiga, né, a Lei 6.830 de 80. No entanto, em se tratando da execução fiscal, é um procedimento muito célere, muito efetivo, muito rápido e, portanto, muito bom. E por conta disso, mesmo sendo uma norma bem antiga, ele permanece em vigor. Ele permanece em vigor. Então, em razão da grande qualidade dessa lei e da qualidade do procedimento seguido na execução fiscal, ela permanece em vigor. Bom, pessoal, a primeira coisa que a gente precisa estudar, então, é o conceito de execução fiscal. O que é a execução fiscal? Execução fiscal é a forma de execução, é a forma de cobrança dos créditos das fazendas públicas, né? Então, toda vez que a fazenda pública tem um crédito a receber, tem um numerário para receber, a fazenda pública se vale aí desse procedimento de execução fiscal para conseguir receber os seus créditos aí, né? Veja que, em se tratando de uma execução fiscal, né, os principais créditos a serem cobrados e, eventualmente, recebidos pela Fazenda Pública, sim, são os créditos fiscais, ou seja, aqueles de natureza tributária, aqueles oriundos de tributos, né, impostos, taxas, contribuições, contribuição de melhoria e outras contribuições, empréstimos compulsórios aí. Só que não é apenas, apesar de se chamar execução fiscal, não é apenas créditos fiscais, tributários, que podem ser cobrados na forma de uma execução fiscal. Na verdade, todos os créditos que a Fazenda Pública tem a receber, ela pode sim cobrar na forma de execução fiscal. Inclusive, pessoal, multas, inclusive multas. E eu coloquei aí, né, multas ambientais e até multas penais, previstas em tipo penal como pena, podem ser cobradas, né, ou devem ser cobradas na forma de execução fiscal, né? Então, multas ambientais, multas penais também são cobradas na forma de execução fiscal. Por exemplo, pessoal, se a gente analisar tipos penais aí, por exemplo, o tipo penal do crime de tráfico de drogas, né, o artigo 33 da Lei de Drogas,
vocês vão ver que esse tipo penal ele traz uma pena privativa de liberdade, mas ele também traz uma pena de multa, em dias multa. É justamente essa pena aí de multa em dias multa que é cobrado na forma de execução fiscal. Cuidado para não confundir com a pena pecuniária, que é uma pena restritiva de direito imposta em substituição de uma pena privativa de liberdade. Essa pena pecuniária restritiva de direito em substituição à pena privativa de liberdade, ela não é cobrada na forma de execução fiscal, porque, na verdade, se não for cumprida a pena pecuniária como pena alternativa, né, essa pena, então, ela é convolada, ela é transformada em pena privativa de liberdade, de modo que não é cobrada na forma de execução fiscal. A multa penal cobrada na forma de execução fiscal não é a substitutiva, é a já prevista no próprio tipo em cumulação ou alternativa à pena privativa de liberdade, dependendo aí do tipo penal. Então tomem cuidado, não é a pena pecuniária, não é a pena restritiva de direito, não é a pena substitutiva. Porque a substitutiva, se não cumprida, ela é conrolada, né, ela é transformada em pena de pena privativa de liberdade, né? Ela volta a ser uma pena privativa de liberdade. E essa é a execução fiscal. Pessoal, e também é interessante notar que as entidades de classe, elas podem cobrar também as contribuições a essas entidades de classe na forma de execução fiscal. Então, o advogado não paga a anuidade da OAB. A OAB pode cobrar essa anuidade na forma de execução fiscal e assim para todas as entidades de classe, né? O CREA, né, dos engenheiros e arquitetos, o CRM dos médicos, o CRO dos odontólogos, cirurgiões dentistas, o CRC dos contadores, né? Se esse dado profissional liberal não paga a anuidade da sua respectiva entidade de classe, a respectiva entidade de classe pode cobrar também essas contribuições, essas anuidades na forma de execução fiscal. Bom, pessoal, terminamos o conceito e a gente precisa falar um pouquinho sobre a legitimidade, né? Falar um pouquinho sobre a legitimidade. Olha só, a execução fiscal, então, em regra, é a forma com que a Fazenda Pública cobra os seus créditos. Então, a gente tem a Fazenda Pública credora e uma outra pessoa, física ou jurídica, devedora. Sendo assim, Fazenda Pública como credora, a legitimidade ativa para propor a ação de execução fiscal é também da Fazenda Pública. Então, a gente vai ter a Fazenda Pública aqui como exequente, né? A Fazenda Pública é a exequente, é quem está no polo ativo da demanda. E a Fazenda Pública, então, né, ela é representada pelas respectivas procuradorias, né? Então, se a gente tem aí um débito municipal, quem vai ajuizar a execução fiscal é a Procuradoria do município. Se a gente tem um débito estadual, né, um crédito estadual, como Estado-membro, quem vai promover a execução fiscal é a Procuradoria do Estado. E se a gente tem um crédito aí da Fazenda Pública Federal, da União Federal, quem vai promover a execução fiscal, no caso federal, é a PFN, a Procuradoria da Fazenda Nacional. Em âmbito federal, a gente tem que tomar cuidado, né? Como eu observei para vocês nas últimas aulas, a União Federal ela tem 3 procuradorias, né? Ela tem a AGU, que é a Advocacia Geral da União, ela tem a PFN, que é a Procuradoria da Fazenda Nacional, e ela tem as procuradorias federais em autarquias e fundações públicas federais. No caso da execução fiscal, quem vai representar a União é a PFN, a Procuradoria da Fazenda Nacional. E, né, como eu comentei também, é possível entidade de classe cobrar as suas contribuições, os seus créditos, os seus inscritos aí. Então, claro, a entidade de classe ela também vai ter legitimidade ativa, né? Então, a OAB pode ser exequente numa execução fiscal, o CRO pode ser o exequente numa execução fiscal, CRM, CRC, né? E o CREA, e assim por diante. Todos também terão legitimidade ativa. No caso de multa penal,
no caso de multa penal, havia uma discussão muito grande se caberia, então, ao Ministério Público, que é o titular da ação penal, com base aí no artigo 129, inciso 1 da Constituição Federal, ou se caberia, então, à Fazenda Pública, ao Estado respectivo, né, da entidade, do ente federativo respectivo, promover a execução fiscal como exequente. Havia essa discussão muito grande, tanto é que chegou até o STF, e o STF, pessoal, na ação penal 470 e na ADI 3150, no final de 2018, firmou o entendimento que a legitimidade ativa é do Ministério Público. Então, em caso de multa penal, multa condenatória penal, a legitimidade ativa é do Ministério Público. Então, é o Ministério Público que promove a execução fiscal dessa multa. E a competência é da VEC, da Vara das Execuções Penais, ou Vara das Execuções Criminais. Né? No entanto, pessoal, o próprio STF continuou, né, a sua análise, a sua decisão e colocou o seguinte: se o MP não fizer essa execução fiscal, não promover essa execução fiscal dentro de 90 dias, o juiz das execuções penais, então, deve comunicar à Fazenda Pública. Então, o transitor julgado intima para pagar, se não pagar, o MP promove a execução fiscal, e se não promover, o juiz da execução fiscal, das execuções criminais, né, da VEC, comunica, então, à Fazenda Pública para que ela, então, promova a execução fiscal. E a legitimidade passiva, né, a legitimidade passiva é do devedor, né, quem deve aquele determinado valor à Fazenda Pública, né, e que, em âmbito tributário, a gente chama sempre de contribuinte. Então, em âmbito tributário, a legitimidade passiva é do contribuinte. E essa é, então, a legitimidade ativa e passiva da execução fiscal. Bom, pessoal, dando continuidade, a gente precisa estudar também a competência. E quando a gente fala em competência, há uma divisão de competência em razão da matéria, que divide aí em justiças, né, sendo 3 especializadas e 2 comuns. Depois, competência em razão do território, para a gente ver onde que o processo é movido. E depois, então, uma competência interna, para saber que naquele território, qual das varas, qual dos juízos vai ser competente. Pessoal, e aí a gente começa, então, em razão da matéria, e a competência, então, vai ser sempre da justiça comum. A competência da execução fiscal é sempre da justiça comum. E a justiça comum, ela se subdivide em justiça comum federal e justiça comum estadual. E, pessoal, é possível ter execução fiscal em ambas as justiças comuns, tanto na federal quanto na estadual, a depender da natureza do débito e do crédito. Por exemplo, se os créditos são da União Federal, nós vamos ter a União Federal como autora, como exequente, representada pela PFN. E com isso, claramente, a gente vai ter interesse federal. E tendo interesse federal, a competência, então, será da Justiça Federal. Competência será da Justiça Federal. Agora, se os créditos não são da União, são dos estados e dos municípios, se os créditos não são da União, mas sim dos estados e municípios, aí a competência vai ser da Justiça Comum Estadual. Pessoal, em matéria tributária, né, e prática de tributária, é muito importante a gente saber a competência tributária, saber quais são os tributos federais, quais são os tributos estaduais e quais são os tributos federais, municipais. Porque as regrinhas de competência tributária previstas na Constituição vão impactar diretamente na competência jurisdicional, na competência processual. Porque se tratar de créditos oriundos de tributos federais, a competência das ações tributárias, inclusive da execução fiscal, vai ser da Justiça Federal. E em se tratando de tributos estaduais e municipais, a legitimidade ativa é do Estado e do município. E, consequentemente, não existindo interesse federal, a competência jurisdicional vai ser da Justiça Estadual.
né? Então, muito importante em prática de tributário saber competência tributária, porque isso impacta diretamente na competência jurisdicional. Alguns exemplos aí: tributos federais, imposto de renda, né? Imposto de renda, IOF, que mais é tributo federal? ITR, que mais é tributo federal? Aí, contribuições ao INSS, né? Imposto de importação, imposto de exportação, né? São tributos federais, né? E se tivesse sido criado, né, o IGF, Imposto sobre Grandes Fortunas, também seria federal, mas não foi. Então, o IPI, né, Imposto de Produtos Industrializados. Então, em se tratando desses tributos federais ou créditos decorrentes desses tributos federais, as ações tributárias deles, né, e também a própria execução fiscal deles também será de competência da Justiça Federal. Agora, em se tratando de tributos estaduais e municipais, competência da Justiça Estadual. Alguns exemplos: tributos estaduais, IPVA é estadual, ICMS é estadual, né? ITCMD é estadual, e, portanto, em se tratando de execução fiscal desses tributos, a competência vai ser também da Justiça Estadual. E tributos municipais, né? IPTU, ITBI, né? ISS, são tributos, então, municipais. E se tratando de tributos municipais, né, ações tributárias, inclusive a execução fiscal desses tributos, são de competência, então, da Justiça Estadual, né? Então, muito importante saber competência tributária, saber o ente federativo responsável por cada um desses tributos. Então, a gente vai voltar nisso mais para frente, quando a gente for analisar, de fato, a competência das ações tributárias, mas já tenham isso em mente, estudem aquela tabelinha que está no material a respeito das espécies tributárias, adotando a classificação, né, quintepartite, né, e também estudem competência tributária para verificar quais são os tributos pertinentes a cada um dos entes federativos. Impacta diretamente na competência jurisdicional. Bom, então, pode ser na Justiça Federal, tributos federais, ou créditos federais, pode ser na Justiça Estadual, tributos ou créditos estaduais e municipais. Agora, pessoal, a Justiça Federal está espalhada, a Justiça Estadual mais ainda, né? E, então, a gente precisa definir, depois de ter definido a Justiça, de onde, né, que vai tramitar, então, a execução fiscal. Pessoal, e a regra é que a execução fiscal, ela tramite, então, no domicílio do executado, né? E no nosso caso de prática de tributário, o executado é o contribuinte. Então, a execução fiscal, ela tramita, então, no domicílio do contribuinte. Que é a regra geral, né? Que é a regra geral, famosa regra geral do domicílio do réu. Domicílio do réu, né? Então, a execução fiscal tramita no domicílio do executado, domicílio do contribuinte, domicílio do réu, né? Pessoal, já pensou se as execuções fiscais, por exemplo, do Estado de São Paulo só tramitassem na capital? O Estado inteiro tramitasse na capital? Ficaria inviável, né? Ou já pensou se as execuções fiscais da União só tramitassem em Brasília? Ficaria inviável. Então, não faz sentido a execução fiscal ser no domicílio do exequente, do ente público, né? A execução fiscal, ela tramita no domicílio do executado, do contribuinte aí. Pessoal, e dentro, então, dessa unidade territorial que a gente chama de foro, dentro dessa unidade territorial que a gente chama de foro, né, existem várias varas, né? Se for na Justiça Estadual, o foro é a comarca, e a comarca tem várias varas internas. Se for na Justiça Federal, o foro é a circunscrição judiciária, e a circunscrição judiciária tem várias varas internas. E aí funciona assim, pessoal. Se naquele foro, naquela comarca, naquela circunscrição judiciária, tiver uma vara especializada, específica para a Fazenda Pública, a execução fiscal vai para essa vara especializada da Fazenda Pública, né? As varas das Fazendas Públicas. Na nossa região, que são comarcas e circunscrições judiciárias pequenas, né, nós não temos varas especializadas, nós não temos, né? Mas cidades maiores, como Rio Preto, aqui perto,
acredito que Araçatuba também, e claro, São Paulo, né, já tem vários especializados da Fazenda Pública. São Paulo, inclusive, tem um fórum, um prédio, um fórum específico para a Fazenda Pública. Quem conhece São Paulo aí, fica ali no viaduto Maria Paula, né, subindo a Avenida Maria Paula, né, e no viaduto Dona Paulina, né, Avenida Maria Paula e viaduto Dona Paulina, em sentido Praça João Mendes, Praça da Sé. E esse fórum, ele tem o nome de Eli Lopes Meireles, que é o pai, né, do direito administrativo brasileiro, né? Todo mundo que estudou direito administrativo, claro, já ouviu falar, já teve contato com as obras do Eli Lopes Meireles. E a nossa região, ela foi privilegiada, não sei se vocês sabem disso, porque o filho do Eli Lopes Meireles, ele foi muito tempo promotor de justiça em Jales, e depois saiu de Jales e foi para Rio Preto e se aposentou em Rio Preto. Hoje ele já é falecido, mas ele permaneceu muito tempo em Jales, permaneceu bastante tempo em Rio Preto, não teve muito contato aqui com a nossa região, né? Doutor Meireles aí, né? Doutor Meireles. E atuou muito tempo na vara do doutor Pedro Calado, né? O doutor Pedro Calado era o juiz e o doutor Meireles era o promotor aí, mais antigo, né, da comarca de Jales. Bom, agora, não tendo vara especializada da Fazenda Pública, as execuções, então, elas vão para a vara do anexo fiscal, E em Fernandópolis existe a vara do anexo fiscal, né, a vara do anexo fiscal. Agora, não havendo vara do anexo fiscal, na ausência de vara do anexo fiscal, aí a execução fiscal vai para a vara civil comum, que é o caso de Jales, né? Jales, na Justiça Estadual, não tem vara da Fazenda Pública, não tem anexo fiscal, então vai para a vara civil comum. E Jales é sede de Justiça Federal, só que aqui só tem uma vara federal. Então, também a execução fiscal federal vai para a vara, aí não é civil, né? Aí é federal comum, né? Vara federal comum, né? Porque não tem vara especializada da Fazenda Pública. Pessoal, e quando eu falo sobre isso, a gente está em prática de tributário, sempre vem a pergunta, professor, se eu estiver fazendo a prova da OAB e eu não sei se naquela localidade onde a questão da prova prática me indicou, tem vara da Fazenda Pública, ou tem anexo fiscal, ou vara civil, ou vara federal. Não tem problema, né? Não tem problema. Se não houver informação específica na questão que naquele local tem uma vara própria, a OAB não vai te cobrar isso. Então, você pode, sim, mandar para a vara da Fazenda Pública, você pode, eventualmente, mandar para anexo fiscal e também, né, pode mandar para a vara civil, se for justiça estadual, ou vara federal, se for justiça federal. Né? Então, a OAB não vai, a não ser que a OAB te dê essa informação. Mas se a OAB não te der essa informação, ela também não pode exigir essa informação, esse detalhe aí na sua prova. Então, fiquem tranquilos. Acertem, na verdade, a competência em razão da matéria para verificar se é justiça federal ou justiça estadual e acertem a competência em razão do território. Isso aí é essencial, senão o endereçamento vai estar errado. Mas essa especificidade interna aí, fiquem tranquilos. Se a OAB não te der a informação, ela também não vai te cobrar. Importante é acertar a competência em razão da matéria, da justiça federal e estadual e a competência também em razão do território. E uma observação importante, gente, não tramite execução fiscal em juizado especial. Então, pelo amor de Deus, execução fiscal não tramita em juizado. E veja que a gente mais para frente vai estudar as defesas do executado na execução fiscal e como é uma execução, as defesas são chamadas defesas heterotópicas,
que são os embargos à execução fiscal ou a objeção de pré-executividade na execução fiscal, evidentemente, essas defesas do executado, né, seja os embargos à execução fiscal, seja a objeção de pré-executividade na execução fiscal, jamais vão ser encaminhados para o juizado. Jamais vão ser encaminhados para o juizado. Né? Por quê? Porque não existe execução fiscal em juizado. Na verdade, pessoal, os embargos à execução fiscal, eles têm natureza de ação e eles vão ser distribuídos, né, por dependência à execução fiscal. Então, na verdade, eles vão tramitar na mesma vara. Os embargos têm natureza de ação e eles vão ser distribuídos por dependência, então eles vão tramitar na mesma vara da execução fiscal. Enquanto que a objeção de pré-executividade não tem natureza de ação. Ela é uma petição intermediária dentro do próprio processo executivo. Então, na verdade, não só vai tramitar na mesma vara, mas é o próprio processo executivo. Né? A exceção de pré-executividade, ela não tem natureza de ação, ela não tem autonomia, ela é uma petição intermediária ao processo executivo. Né? Então, vocês vão endereçar para o próprio juiz da execução fiscal como petição intermediária, e ela vai ser, então, juntada no próprio processo de execução fiscal. Bom, terminamos a competência, pessoal, e a gente pode falar um pouquinho sobre o título executivo da execução fiscal. Por quê? Porque a execução fiscal, ela é uma execução. E como todo processo de execução, ela tem também um título executivo. Todo processo de execução tem um título executivo. Vocês já estudaram a execução chamada cumprimento de sentença. E o cumprimento de sentença é uma execução de título executivo judicial. Uma sentença, um acórdão transitado em julgado para fingir cumprimento de sentença definitivo, ou então não transitado em julgado, mas que permita, então, o cumprimento de sentença provisório, né? Mas é uma decisão judicial. E vocês já estudaram também a execução de título executivo extrajudicial, né? Título executivo extrajudicial, como são os contratos, como são os títulos de crédito, como título de crédito, contrato, né? E que permite, então, essa execução extrajudicial aí. Então, toda execução tem um título. E a execução fiscal, sendo a execução, não seria diferente, ela também tem um título executivo, que é a famosa certidão de dívida ativa, que a gente chama de CDA. Certidão de dívida ativa, que a gente chama de CDA. Então, o título executivo da execução fiscal é a certidão da dívida ativa, é a CDA. E o que é a CDA? O que é a certidão da dívida ativa? Pessoal, funciona assim. Ocorrido um fato gerador tributário, o Estado ele vai tentar cobrar esse fato gerador. Né? Ele vai tentar, ocorrido o fato gerador tributário, o Estado ele vai lançar o tributo decorrente desse fato gerador, vai realizar o lançamento. Né? E, claro, lançado esse tributo, o Estado ele vai notificar o devedor para pagar esse tributo. E vai dar um prazo. Não tendo havido esse pagamento desse prazo, o Estado ele vai pegar, então, esse lançamento e o valor desse lançamento, né, e vai colocar numa lista de créditos que ele, Estado, tem para receber. Nessa lista, então, traz todas as informações pertinentes ao lançamento, ao valor, né, e ao fato gerador, né, montando, então, uma lista. Essa lista, pessoal, é chamada de dívida ativa. E cada ente federativo tem a sua própria lista, tem a sua própria dívida ativa. Então, a gente vai ter a dívida ativa do município de Jales, a dívida ativa do município de Fernandópolis e assim por diante. A dívida ativa do município do estado de São Paulo, dívida ativa do estado de Minas Gerais e assim por diante.
E a própria União Federal, claro, tem a sua dívida ativa aí, né? Então, a dívida ativa ocorreu o fato gerador ao lançamento, notifica-se o contribuinte não paga, e aí pega-se aqui todas as informações pertinentes àquele lançamento, ao valor e ao fato gerador, e põe numa lista, formando a dívida ativa do respectivo ente federativo. E é com base nessa dívida ativa que se vai, então, viabilizar a propositura da execução fiscal. Agora, se para propor a execução fiscal tivesse que pegar a lista inteirinha e juntasse no processo de execução fiscal, em cada processo de execução fiscal juntasse a lista inteirinha, isso ficaria inviável, isso ficaria gigante, né? Claro que com o processo digital o gasto não é tanto, mas imagina, na época que o processo era físico, imprimir toda a lista de todos os devedores daquele ente federativo, do município, do estado e da União Federal, isso tornaria inviável a propositura da execução fiscal. Então, como que é feito? O servidor público responsável pela dívida ativa, ele vai extrair uma certidão certificando que existe na dívida ativa daquele ente federativo uma dívida, e aí traz todos os dados da dívida, de fulano de tal, em razão de tal fato, ocorrido em tal data, em tal valor, né? Certifica todos os dados aí pertinentes àquela dívida. E é com base nesse único documento certificando a existência daquela dívida na lista da dívida ativa que se promove a execução fiscal. De modo que na execução fiscal junta-se a certidão que certifica a existência da dívida na dívida ativa. Mas não precisa, então, juntar toda a lista, junta apenas a certidão e promove a execução fiscal com base tão somente naquela certidão aí que traz os dados da dívida ativa, sem que seja necessário, então, juntar toda a lista, toda a dívida ativa. Claramente facilita. E aí vocês vão me perguntar, professor, mas essa certidão do servidor público responsável pela dívida ativa tem valor? Claro que tem, porque o servidor ele tem fé pública. O servidor tem fé pública. Essa certidão da dívida ativa é um documento público, emitido por servidor público, portanto, com fé pública, com presunção de legalidade, exigibilidade e liquidez. A certidão da dívida ativa, então, por ser emitida por servidor público, com fé pública, ela tem presunção de legalidade, de exigibilidade e liquidez. E é por isso que ela pode ser o título executivo, ela pode instruir uma execução fiscal. Pessoal, antigamente havia uma discussão muito grande se essa CDA era passível de protesto judicial. Se essa CDA era passível de protesto judicial. E tinha duas correntes. Tinha uma corrente que dizia que podia protestar a CDA porque a lei de protesto não exclui. E também porque, na verdade, a lei de protesto ela é inclusiva. Ela permite o protesto de qualquer tipo de documento. E, portanto, poderia, sim, protestar a CDA. E aí existia uma segunda corrente que entendia que não podia protestar a CDA, porque se a lei já traz um procedimento próprio à CDA, que é a execução fiscal, por ter um procedimento próprio e tendo um procedimento próprio, ficaria automaticamente excluído os demais procedimentos de cobrança, de execução, inclusive o protesto, né? Então, por ter o procedimento próprio, não poderia protestar a CDA. Contudo, os tribunais superiores, né, já foram instados a se manifestarem, isso já faz um tempo, e pacificaram o assunto, entendendo pela possibilidade de protesto da CDA, né? Então, hoje, aí, os entes públicos, principalmente os municípios, estão se valendo dessa estratégia de protestar a CDA, então emite a CDA e protesta a CDA, como forma de cobrança, antes mesmo de promover a ação de execução fiscal. E então né, é possível, né? Se isso aí cair numa prova, é sim possível o protesto da CDA. Os tribunais superiores, né, pacificaram o assunto.
já do assunto. Bom, pessoal, e essa CDA, então, é o título executivo da execução fiscal e ela vai trazer, então, todo o conteúdo daquela dívida, né? E se a gente puder dar uma olhadinha aí, todo esse conteúdo, na verdade, está especificado no artigo 202 do Código Tributário Nacional. O conteúdo da CDA, ele está expressamente previsto no artigo 202 do Código Tributário Nacional. E o artigo 202 do Código Tributário Nacional, ele traz a exigência de presença na CDA tanto de elementos materiais, que na verdade se referem ao próprio débito, né, e débito do contribuinte, crédito da Fazenda Pública, né, e aos elementos formais, que diz respeito à própria inscrição na dívida ativa. Né? E aqui eu coloquei uma lista do que seriam esses elementos materiais e o que seria, então, os elementos formais. Vamos dar uma olhada? Olha lá. Elementos materiais, que diz respeito, portanto, ao crédito em si. Então, a gente tem lá identificação do sujeito passivo com indicação dos responsáveis. Né? Então, identificação do sujeito passivo com indicação dos responsáveis. Por que sujeito passivo e responsáveis? Pelo seguinte, pessoal, o débito tributário pode ser da empresa, né? O débito tributário pode ser da empresa, mas a empresa não tem vontade própria, a empresa tem os seus dirigentes, os seus sócios administradores. Então, coloca o sujeito passivo, que é quem realmente deve, a empresa, e coloca também quem são os responsáveis por essa empresa, né? Os administradores, os sócios gestores dessa empresa. E aí vocês vão me perguntar por quê? Pessoal, para facilitar a eventual desconsideração da personalidade jurídica. Isso é feito para já facilitar a eventual desconsideração da personalidade jurídica. E não esqueçam que em matéria tributária, a desconsideração da personalidade jurídica ela é feita pela teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, o que facilita bastante, então, a própria desconsideração e, consequentemente, a responsabilização por esses sócios administradores da pessoa jurídica. Lembrem aí, pessoal, a teoria menor, ela é chamada teoria menor porque ela tem menos requisitos. Quais menos requisitos? Basta o inadimplemento. Na teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, basta o inadimplemento. Então, se a pessoa jurídica não paga o débito tributário, o simples fato dela não pagar já viabiliza, então, a desconsideração da personalidade jurídica e a execução pessoal, do patrimônio pessoal desses sócios aí. Isso vale em matéria tributária, em matéria trabalhista e em matéria consumerista. Enquanto que os demais ramos do direito, são civil e empresarial, eles não adotam a teoria menor, eles adotam a teoria maior da desconsideração. E a teoria maior, ela é chamada de teoria maior porque ela traz mais requisitos. De modo que, na teoria maior, não basta o inadimplemento. É necessário o inadimplemento, mas não basta o inadimplemento. Porque, além do inadimplemento, tem que ficar provado abuso da personalidade jurídica com confusão patrimonial ou desvio de finalidade. Né? Então, tem que ter uma má-fé da empresa e dos sócios aí, para viabilizar, então, a desconsideração da personalidade jurídica pela teoria maior, dada pelo abuso da personalidade jurídica, caracterizada pelo desvio de finalidade pela confusão patrimonial. É o que diz para a gente o artigo 50 do Código Civil. E aqui, aproveitando, pessoal, fica a observação que o artigo 50 ele foi modificado pela chamada Lei da Liberdade Econômica de setembro de 2019. Né? Então, já claro, vocês estudaram isso no primeiro ano, né, de Direito Civil e também no segundo ano, né, em Direito Empresarial. Então, já faz um tempo aí. Então, revisitem o artigo 50, do Código Civil, porque ele foi modificado pela Lei da Liberdade Econômica de setembro de 2019. Bom, mas voltando aqui à nossa matéria tributária. Então, elementos materiais, identificação do sujeito passivo, que é realmente o devedor, mas tem a indicação também dos responsáveis, os sócios administradores,
porque é possível a desconsideração da personalidade jurídica. Inclusive, é bem fácil a desconsideração da personalidade jurídica numa execução fiscal, porque em matéria tributária adota-se a teoria menor. Além disso, pessoal, também a CDA vai indicar a quantia devida e a forma de cálculo de juros de mora. Então, tem que indicar a quantia devida e a fórmula de cálculo, né? E aqui é onde acontece mais erro na CDA, porque eles colocam a quantia devida, mas eles não indicam a forma de cálculo, né? E se não tiver fórmula de cálculo, então não cumpriu os requisitos materiais da CDA. Além disso, olha lá, indicação da origem e natureza do débito, com indicação da lei que determina que o tributo é devido. Então tem que ter lá a indicação da origem, né, que é o fato gerador e o período desse fato gerador, bem como a natureza do débito, que é tributária e qual é o tributo, né? Se é, por exemplo, município, IPTU, ISS, ITBI, se é estado, IPVA, ICMS, né? Do estado também, né? IPVA, IPVA e TCMD, né? E se é federal, né? IPI, IOF, ICMS combustível, CID combustível, né? Imposto de importação, imposto de exportação, imposto de renda, ITR, né? Então tem que indicar qual é o tributo devido. E, claro, indicar também o dispositivo, o artigo de lei e a própria lei em que está baseada esse lançamento e essa CDA. Esses são os elementos, então, materiais que dizem respeito ao próprio débito, né? E além dos requisitos materiais, a gente tem também requisitos, elementos formais. Olha lá, que dizem respeito, então, à própria CDA. Então, data de inscrição na dívida ativa, o número do processo administrativo de lançamento tributário, né? Extremamente detalhado, número do livro, indicação de folhas. Então, por que isso? Para a gente poder, né, a gente contribuinte, poder verificar qual a origem propriamente daquele débito e, claro, né, ter acesso ao processo administrativo para ver como que foi esse lançamento, se ele está correto ou se ele tem algum defeito. Veja, o processo administrativo de lançamento, ele não vai na execução fiscal, ele só vai à CDA. Só que a CDA vai indicar os dados desse processo administrativo de lançamento e, então, de posse dessa CDA, o contribuinte vai poder, se quiser, buscar o órgão público e ter acesso a esse processo administrativo. Agora, pessoal, qual que é a importância desses dados? A importância desses dados é que, se a CDA não tiver todos esses dados, se a CDA for omissa, não trazer todos esses dados, a CDA é nula de pleno direito. E se a CDA é nula de pleno direito, na verdade, o próprio título executivo também é nulo de pleno direito. E se o título executivo é nulo, ou seja, não tem título executivo, não pode ter execução fiscal, não pode ter execução fiscal. E, consequentemente, se já ajuizada, essa execução fiscal ela tem que ser extinta, De modo que uma das teses defensivas do contribuinte executado numa execução fiscal é justamente verificar a regularidade da CDA e se essa CDA ela traz todos esses elementos, tanto materiais quanto formais, previstos no artigo 202 do CTN. Porque se faltar qualquer um desses requisitos, a CDA é nula de pleno direito, o título executivo é nulo de pleno direito, não há título executivo, e a execução fiscal, então, ela tem que ser extinta. Olha que interessante, né? Leva, então, à extinção da execução fiscal, e sem execução fiscal, não tem execução, o contribuinte aí conseguiu se defender, o contribuinte conseguiu se livrar. Agora, pessoal, na prática, tem que tomar um pouco de cuidado, né, com a alegação de nulidade da CDA. Por quê? Primeira coisa, pessoal, a alegação de nulidade de CDA, ela pode até ser conhecida de ofício pelo juiz. O juiz pode conhecer de ofício nulidade de CDA. Então, se o juiz verifica que faltou um desses elementos, ele pode até conhecer de ofício essa nulidade da CDA.
E sendo, então, matéria passível de conhecimento de ofício pelo juiz, se o juiz não o fizer, o contribuinte ele vai poder se defender, o contribuinte executado, ele vai poder se defender alegando o vício da CDA através da defesa chamada objeção de pré-executividade. Né? Então, o vício de CDA é, sim, uma das possíveis teses defensivas em exceção de pré-executividade. Exceção de pré-executividade, que a gente já comentou aqui, não tem natureza de ação, então não vai originar um processo autônomo, ela é, na verdade, uma petição intermediária dentro do próprio processo executivo. Mas, eventualmente, se além do vício da CDA, o contribuinte tiver algumas outras matérias, algumas outras teses defensivas, não será possível alegar em objeção de pré-executividade. E aí, então, vai ter que buscar uma defesa mais completa, e a defesa mais completa na execução fiscal são os embargos à execução fiscal. E, sendo os embargos a defesa mais completa possível, claro, cabe também a alegação, dentro dos embargos, de nulidade da CDA, de falta de elemento essencial e, portanto, de nulidade da CDA. Agora, normalmente, se usa os embargos da execução fiscal quando se quer fazer uma defesa mais completa e mais complexa. Mas, sim, pode-se alegar nulidade da CDA dentro dos embargos. Contudo, pessoal, tem que tomar cuidado com a alegação de nulidade de CDA. Por quê? Porque, apesar de ser uma tese defensiva excelente, porque leva à extinção da execução, inclusive podendo ser levantada essa tese em objeção de pré-executividade ou embargos à execução fiscal, aqui existe uma prerrogativa da Fazenda Pública, aqui existe uma vantagem da Fazenda Pública, que é o seguinte: constatado o vício da CDA, a Fazenda Pública ela vai poder substituir essa CDA. A Fazenda Pública ela tem a prerrogativa, ela tem a vantagem de poder substituir essa CDA. Então, se a gente alega a falta de elemento, vício da CDA e nulidade da CDA como contribuinte, como tese defensiva, tanto na objeção de pré-executividade quanto nos embargos, a gente pode estar dando um tiro no pé, a gente pode estar alertando a Fazenda Pública, e a Fazenda Pública, então, ela vem e simplesmente substitui a CDA, tira a viciada e põe uma nova ali dentro, sem o vício. E substituir o título executivo, é um título agora sem vício, essa execução vai permanecer, essa execução vai prosseguir, essa execução vai continuar. Então, não adiantou nada para o contribuinte. Não adiantou nada para o contribuinte. Ele queimou bala e deu tiro no pé. De modo que, olha só, é importante ficar atento, na verdade, até que momento processual a Fazenda Pública vai poder substituir a CDA. Até que momento processual a Fazenda Pública vai poder substituir a CDA. Antes desse momento processual, que permite a substituição da CDA, o vício está lá, mas às vezes não vale a pena para o contribuinte alegar esse vício, porque ele vai estar queimando cartucho e vai estar dando um tiro no pé, e a Fazenda Pública vai simplesmente substituir o título e a execução vai continuar. Só faz sentido alegar vício de CDA após o momento processual em que ainda é possível a Fazenda Pública substituir o título. E quando que é possível? Até quando que é possível? Até a decisão de primeiro grau nos embargos. Então, você embargou o processo, você contribuinte, executado, se defendeu, embargou, esse processo de embargos vai tramitar e, claro, o juiz vai decidir esse processo, né, proferindo uma sentença de primeiro grau. Até a data dessa sentença de primeiro grau, a Fazenda Pública ela pode substituir a CDA livremente. Então, a gente não alega em primeiro grau. Esse é o ponto grave. A gente não alega o vício de CDA em primeiro grau. A gente espera o processo de embargos tramitar e o juiz proferir a decisão de primeiro grau, a sentença de primeiro grau nos embargos.
E se tiver vício da CDA e ninguém percebeu, quando a gente for recorrer da sentença dos embargos, é que a gente vai alegar o vício da CDA. Porque o limite temporal para a Fazenda Pública substituir a CDA é a sentença dos embargos. Se já houve sentença dos embargos, a Fazenda Pública não vai poder mais substituir a CDA. Então, a gente deixa para alegar o vício na CDA, pedindo a nulidade da CDA e extinção da execução depois da sentença. Portanto, em recurso contra a decisão, a sentença proferida em embargos à execução fiscal. E aí vocês vão perguntar, professor, mas eu posso recorrer alegando vício da CDA se eu não aleguei anteriormente? Eu posso, então, inovar em sede recursal? Nesse caso, pode. Pela regra, não. Pela regra, vocês estão completamente certos. Não pode inovar em sede recursal. Não pode inovar em sede recursal. Porém, nesse caso, pode. Por quê? Porque o vício de CDA é uma matéria de ordem pública. É uma matéria de ordem pública. E como matéria de ordem pública, ela pode ser conhecida de ofício, em qualquer grau de jurisdição. E se pode o mais, que é ser conhecida de ofício, ela pode o menos, que é ser alegada também em qualquer grau de jurisdição. Então, nesse caso, não tem problema, porque como é matéria de ordem pública, ela tanto pode ser conhecida de ofício em qualquer grau de jurisdição, como, se pode o mais, que é ser conhecida de ofício, ela pode ser também alegada em qualquer grau de jurisdição. Então, veja só, tem um vício na CDA? Pode fazer objeção de pré-executividade? Pode, mas vai estar dando tiro no pé. Pode fazer embargos e já alegar o vício na CDA? Pode, mas vai estar dando tiro no pé. O que a gente faz? A gente faz objeção, mas não fala nada. A gente faz embargos, né? A gente, como advogado do contribuinte executado, defendendo o contribuinte, faz objeção de pré-executividade, mas não fala nada. A gente faz embargos do devedor na execução fiscal, mas não fala nada. E deixa o juiz julgar. O juiz julgando os embargos à execução fiscal, se a gente perder, né, se o contribuinte perder, a gente, então, como advogado do contribuinte, vai recorrer desses embargos, né, dessa sentença que julgou os embargos. E aí, como preliminar do nosso recurso, a gente alega vício da CDA, né, e pede a nulidade da CDA, e aí, então, já foi julgado os embargos, a Fazenda Pública não vai poder mais substituir a CDA, e aí não há outra opção senão extinguir o processo executivo. Extinguir o processo executivo. E aí que a Fazenda Pública vai emitir uma CDA nova. A Fazenda Pública vai emitir uma CDA nova. E aí a Fazenda Pública vai pegar a CDA nova e vai entrar com execução. Na outra execução. Sim, desde que não tenha prescrito, porque se demorar muito para julgar os embargos, né, e depois do julgamento a gente alegou o vício e colou, e com isso anulou a CDA e extinguiu o processo executivo, sem processo executivo válido, sem título executivo válido, não tem processo executivo válido, e sem processo executivo válido, não interrompeu a fluência do prazo prescricional. Então, pode ser que aquela dívida já esteja prescrita. E se a dívida já está prescrita, não pode emitir uma nova CDA, e sem nova CDA não pode ter novo processo executivo. E aí, o contribuinte devia, não pagou e não vai pagar, porque a dívida está prescrita, né? Então, é uma tese defensiva bem interessante. Gente, na justiça estadual, dificilmente esse lapso temporal vai ser suficiente para prescrever. Que a gente viu nas aulas passadas, a prerrogativa da Fazenda Pública, que as dívidas públicas prescrevem em 5 anos. Não tem que demorar 5 anos, aí é muita coisa. Né? Então, na justiça estadual, dificilmente vai prescrever. Mas, eventualmente, na justiça federal, dado o volume de serviço e o pouco número de varas federais, de juízes federais, os processos acabam demorando um pouco mais e, sim, raro, mas possível de prescrever. Bom, pessoal, então esses são os vícios da CDA, que geram nulidade da CDA e que a gente costuma deixar para alegar como preliminar de recurso contra a decisão que julgou
improcedentes os embargos à execução, né? E para a gente, finalizando essa ideia aqui, né, de CDA, uma observação importante. Na prática, não tem mais vício da CDA. Para o contribuinte, infelizmente. Por quê? Porque hoje é tudo feito de forma digital, né, gente? Antigamente, né, a inscrição na dívida ativa era manual, a extração da CDA, a certificação era manual, e podia, então, ter erros nesse processo manual aí, né? Até manufatura mesmo, né? Mas hoje não, né, gente? Hoje é tudo informatizado. Então, é o computador que lança na dívida ativa, é o computador que extrai a certidão da dívida ativa. Então, não tem mais erro, né? Os dados, né, são extraídos aí de forma automática, né? E hoje, olha só, hoje a coisa está tão automatizada que a CDA ela já é feita na forma de petição inicial. Então, a CDA, que é o título executivo da execução fiscal, sendo emitida na forma de petição inicial, é só o procurador pegar a CDA e distribuir, né? Então, já vira petição inicial. Então, não tem erro mais, hoje não tem erro, né? A CDA é emitida de forma digital, coloca lá uma assinatura digital, tudo automático, todos os dados já estão preenchidos, já extrai na forma de petição inicial e a própria CDA, na forma de petição inicial, é distribuída, dando início à execução fiscal, né? Então, não tem erro mais. Infelizmente, na prática, não tem erro. Porém, pessoal, pode ser que na prova da OAB seja essa tese defensiva, né? A CDA, a questão da OAB descreveu para vocês a CDA, os elementos da CDA, você percebe que faltou um desses elementos, você já sabe que a tua tese defensiva vai ser a falta de elemento da CDA e, consequentemente, nulidade da CDA. Mas, claro, se possível, né, na prática, a gente costuma deixar para alegar isso como preliminar de recurso contra a sentença de improcedência dos embargos na execução fiscal, porque nesse momento o processual da Fazenda Pública não pode mais substituir a CDA, né? E aí o processo vai ser extinto, vai emitir uma nova? Vai mover um novo processo? Vai, desde que não esteja prescrito. Bom, pessoal, terminamos o conteúdo da CDA e a gente pode, então, estudar um pouquinho aqui os efeitos da CDA. E esses efeitos da CDA, eles estão previstos no artigo 204 do CTN e a gente até já indicou. A CDA, ela tem efeitos, né, ela tem presunção de certeza, liquidez, né, e exigibilidade do crédito. Certeza, liquidez e exigibilidade do crédito. Certeza, liquidez e exigibilidade do crédito tributário, né? Esses são os efeitos da CDA. Certeza, então o crédito existe, líquido, ele foi calculado e já tem um valor, e aquele valor é presumido correto. E exigibilidade, quer dizer, pode cobrar. Então, certeza é a existência do crédito, a liquidez é a certeza do valor já calculado, né? Aquele valor presente na CDA tem também presunção, né, de veracidade, né? E a exigibilidade significa já pode cobrar. Pessoal, agora é importante notar que essas presunções da CDA, certeza, liquidez, exigibilidade, são presunções relativas. O que é presunção relativa? Presunção relativa é aquela que admite prova em contrário. Então, veja, a Fazenda Pública, ela vai entrar com a execução fiscal e vai juntar a CDA, só a CDA. E aquela CDA, então, já tem presunção de certeza, liquidez e exigibilidade. Mas sendo uma presunção relativa, significa admite prova em contrário. Mas quem vai ter que provar em contrário que há um erro ali na CDA, o ônus da prova, então, de provar em contrário que tem um erro na CDA é do contribuinte, né? De modo que, pessoal, na execução fiscal, a Fazenda Pública não tem ônus da prova nenhum. Ela não precisa provar nada. Basta que ela junte a CDA,
porque a CDA já tem presunção de certeza, liquidez e exigibilidade, em razão da sua fé pública. E o ônus da prova é sempre do contribuinte. Então, o contribuinte que tem que alegar e provar erro da CDA, contribuinte que tem que alegar e provar prescrição da CDA, contribuinte que tem que alegar e provar decadência da CDA portanto, todos os elementos, todas as alegações, né, dentro de uma execução fiscal. Então, veja que na execução fiscal, a Fazenda Pública, Fazenda Pública como exequente, ela está numa posição bem tranquila, né? A dificuldade na execução fiscal, né, é do contribuinte, porque é do contribuinte o ônus da prova. Pessoal, e o último efeito aí da CDA, esse a gente ainda não havia comentado, é que uma vez emitida, a CDA ela suspende a fluência do prazo prescricional, né? Então, quando emite a CDA, a emissão da CDA ela suspende a fluência do prazo prescricional. E ela suspende a fluência desse prazo por 180 dias, né? Agora, veja, é uma suspensão. O que é suspensão? É parar o prazo. Porém, na suspensão, o prazo volta de onde parou, né? Então, está correndo o prazo prescricional, emitiu a CDA, esse prazo fica suspenso por 180 dias. E após 180 dias, esse prazo prescricional volta a correr, mas de onde parou. Não retorna do início, volta de onde parou. Então, aquilo que já passou e está computado. Emitiu a CDA, a emissão da CDA suspende a fluência do prazo prescricional por 180 dias, então por 180 dias não flui. Porém, ao término de 180 dias, o prazo volta a correr de onde parou, né? Então, é diferente, a suspensão do prazo prescricional é diferente da interrupção do prazo, porque na interrupção o prazo é interrompido e volta do começo, então tem uma devolução total do prazo. Aqui não, aqui é suspensão do prazo prescricional, né? Cuidado, isso cai bastante em prova-teste, A emissão da CDA, ela gera a suspensão da fluência do prazo prescricional por 180 dias, e depois de 180 dias, o prazo prescricional volta a correr normalmente. E, pessoal, para a gente finalizar, então, é muito importante relembrar o que vocês já tiveram em direito material tributário, né? Muito importante vocês relembrarem aí que vocês já tiveram em direito material tributário, que é a ideia da decadência e da prescrição do crédito tributário, né? A gente tem decadência e prescrição do crédito tributário. O que é a decadência? A decadência é a perda do próprio direito, né? De modo que, havendo decadência, o Estado perdeu o direito de cobrar o tributo. O Estado não tem mais direito de cobrar o tributo. Ou seja, o Estado não vai poder nem lançar o tributo. A decadência impede até o lançamento tributário. Enquanto que a prescrição é a perda do direito de ação. Então, na prescrição, já tem o crédito tributário, ou seja, já houve até lançamento, já houve até inscrição da dívida, né? E a prescrição, então, impede, não a dívida, porque ela já existe. A prescrição impede o ajuizamento da execução fiscal. Eu coloquei aí no material, né, que eu peguei do livro do Eduardo Sabag, um esqueminha. Pessoal, olha só, a decadência, ela vai entre o fato gerador até o lançamento. O prazo de decadência, ele vai entre o fato gerador até o lançamento. O prazo decadencial é um prazo para viabilizar o lançamento. Então, ele é contado do fato gerador até o lançamento. E a prescrição é um prazo para ação, é um prazo para execução. Então, a prescrição é o prazo contado da inscrição na dívida ativa até o ajuizamento da execução fiscal, né? Então, a execução é contada da inscrição na dívida ativa até a execução fiscal. E seja a decadência, seja a prescrição, a gente já estudou nas aulas anteriores, né, como prerrogativa da Fazenda Pública, é quinquenal, são 5 anos, né? São 5 anos. Então, veja,
do lançamento, do fato gerador, a Fazenda Pública ela tem um prazo de 5 anos para realizar o lançamento. E se no fato gerador transcorrer 5 anos sem ter havido o lançamento, houve decadência. E aí não pode lançar mais. Mas, se do fato gerador não transcorreu 5 anos, pode lançar. E aí é feito o lançamento, aí notifica o devedor tributário para pagar. Se ele não pagar, esse valor do lançamento é inscrito na dívida ativa. Inscreveu na dívida ativa, a Fazenda Pública começa a correr o prazo prescricional para entrar com a execução fiscal. Então, inscreveu na dívida ativa, a Fazenda Pública ela tem 5 anos, não para emitir a CDA, mas 5 anos para já executar. Então, veja, nesses 5 anos entre a inscrição na dívida ativa até a execução fiscal, ao ajuizamento da execução fiscal, tem que ter sido emitido a CDA, né? Então, inscreveu na dívida ativa, tem 5 anos para executar, mas para executar, então, nesse período de 5 anos, já tem que ter sido emitida a certidão da dívida ativa. Se inscreveu na dívida ativa e transcorreu 5 anos sem ajuizar a ação de execução, significa que está prescrito, significa que não pode mais entrar com execução fiscal. E, claro, nesse período, então, tem que emitir a CDA. Emitindo a CDA, suspende a fluência da prescrição por 180 dias e depois volta a fluir. Então, na verdade, funciona assim. Escreveu na dívida ativa, começa a fluir o prazo de 5 anos para executar. Dentro desse prazo de 5 anos, emitiu a CDA, suspende o prazo prescricional por 180 dias. Então, não vai fluir o prazo por 180 dias. E ao término desses 180 dias, volta a fluir o prazo prescricional para entrar com a execução fiscal. Então, na verdade, né, o prazo de execução aqui, né, o prazo prescricional de execução são 5 anos mais 180 dias. Né? 5 anos é o prazo prescricional normal. Mas como é emitida a CDA dentro desse prazo, e a emissão da CDA suspende o prazo por 180 dias, quer dizer, não correu por 180 dias, na prática, tem 5 anos mais 180 dias para promover a execução fiscal. Então, veja, nós temos um prazo decadencial entre o fato gerador até o lançamento. Se não ocorreu o lançamento em 5 anos contado no fato gerador, decaiu e não pode lançar mais. Aí vocês vão perguntar, professor, esse prazo decadencial, ele se interrompe ou suspende? Não, de jeito nenhum, ele corre direto, porque é prazo decadencial, e prazo decadencial não se interrompe, não se suspende. E aí, com o lançamento, o contribuinte é notificado e ele tem que pagar. Se ele não pagar, escreve na dívida ativa. Escreveu na dívida ativa, começa a fluir o prazo prescricional de 5 anos para entrar com a execução fiscal. Porém, emitida a CDA nesse lapso, a suspensão por 180 dias, então, na verdade, a Fazenda Pública vai ter 5 anos e mais 180 dias para promover a execução fiscal. Pessoal, com isso, a gente terminou aí os elementos iniciais da execução fiscal, terminamos aí os elementos iniciais da execução fiscal, e a gente pode aí, numa próxima aula, estudar o procedimento de execução fiscal. Dentre esse procedimento, uma peculiaridade bem interessante da execução fiscal, que é a prescrição intercorrente, Provavelmente vocês já estudaram prescrição intercorrente no processo penal, no direito penal, e também provavelmente vocês já estudaram no Código de Processo Civil de 2015, né? Porque agora tem prescrição intercorrente no Código de Processo Civil de 2015, no artigo 921, parágrafo único, aí, né? Se eu não me engano é isso, 921, parágrafo único. Isso foi uma novidade do Código de Processo Civil de 2015. Porém, não foi uma novidade no sistema brasileiro, né? Não foi uma novidade no sistema brasileiro. Por quê? Porque desde 1980, a execução fiscal já tinha prescrição intercorrente.
Então, na verdade, pegou o instituto da prescrição intercorrente previsto na execução fiscal e levou para as demais dívidas dentro do Código de Processo Civil de 2015. E ao estudar o procedimento também, a gente vai estudar as defesas de uma execução fiscal, com a exceção ou objeção de pré-executividade e os embargos à execução fiscal. E terminando aí, a gente vai fazer uma peça de embargos à execução fiscal. Pessoal, por hoje é isso, né? Agradeço demais a presença e a paciência de todos, né? E me despeço aí desejando uma ótima semana de estudo para todos. Um abraço. Até.